Oi pessoal, começando mais um Conversando com de hoje, que vamos falar sobre fotografia, que é um assunto que eu amo. E eu sempre penso na fotografia como um registro de um momento especial que vai durar para sempre, naquela imagem, naquela foto ou no retrato. Eu acho essa possibilidade de você tornar algo eterno simplesmente mágica. E na minha trajetória eu tenho a felicidade de encontrar profissionais inspiradores. No Conversando com de hoje, vamos receber um deles, que é o designer, fotógrafo e amigo Alisson Carvalho, que usa sua fotografia para fazer um encontro com seus ancestrais. Alisson, obrigada por estar aqui. Um prazer enorme. Acho que a gente pode até parar com essa formalidade que você está em casa, né? Um prazer mesmo, tá? O prazer é todo meu. Deixa eu te falar, já começar assim para você falar um pouco sobre a tua trajetória, né? Você veio de Minas Gerais, nasceu lá, né? É design gráfico, fotógrafo. Conta um pouquinho todo esse processo. Eu me formei em 2010 como designer gráfico, né? E minha trajetória de encontro com a fotografia se deu nesse ambiente criativo, né? De ter que modelar, de fazer as coisas acontecerem de forma mais criativas possíveis, dar a vazão para que essas coisas pudessem se tornar parte dessa construção. Eu então tive que ter esse encontro com a fotografia. Era quase que escrito, né, para que eu pudesse encontrar, porque era uma coisa que eu já desejava há muito tempo. E ter tido a oportunidade desse encontro é algo espetacular, pelo menos em minha formação, minha vida. Minha vida mudou muito a partir desse encontro. E você atuava como fotógrafo de casamento, teve trabalhos na Suíça, na Holanda. Conta esse processo também um pouquinho. Sim, eu tive Eu iniciei a minha carreira como fotógrafo social. Né? Então eu trabalhei principalmente nessa carreira como fotógrafo de casamento e sim, fui agraciado por oportunidades muito importantes. Eu fiz casamento na Holanda, na Suíça e em Londres, na Inglaterra. Então foi uma oportunidade de estar mesclando essa questão toda do casamento em si, com a oportunidade de viajar, de conhecer novas culturas, de fazer uma imersão mesmo nesse universo, que é cada qual com a sua cultura, com a sua tipicidade, cada qual com seus costumes. Então isso vem a construir ainda mais esse repertório fotográfico. Mas você não atua mais com casamento? Não, hoje não. Como é que foi a migração para um trabalho? Foi um processo interessante, porque quando a gente fala a respeito do meu início, né, e de tudo mais, de forma bem tranquila, assim, eu falo, era o que pagava as contas, é o que fazia com que a minha vida fosse para frente, né, e eu movimentasse toda essa questão financeira na minha casa. Mas com o passar do tempo, eu sempre fiz questão, André, de desenvolver processos paralelos ao comercial, até mesmo por desenvolver essas questões de experimentações, de oportunidade de experimentar uma iluminação diferente, uma abordagem diferente, construções. Sim. Sempre fui muito de ficar inventando moda. Minha mãe dizia muito isso. E em Minas a gente tem, né, essa questão de ficar nessa curiosidade, de ser desconfiado. Né? Eu não sou tão desconfiado, mas eu gosto de olhar as coisas a partir de um outro aspecto, de outra perspectiva. Então, nessas experimentações, eu tive a oportunidade de desenvolver um trabalho mais conceitual, mais voltado às minhas questões. Né? Então, a migração ela foi se dando a partir de 2014, 2015, concretizou de fato essa mudança drástica a partir de 2016. Termo que a gente não falou, a mudança para o quê? Hoje você trabalha com fotografia autoral e fine art. Explica um pouquinho o que é a fotografia fine art. Foi o seguinte, enquanto eu desenvolvia o trabalho do casamento, eu comecei a fazer essas fotografias com uma abordagem mais artística, com aspectos de desenvolvimento artístico. Pela iluminação, pela edição, pelo próprio objeto, no caso, que eu estava fazendo a fotografia, eu tentava trabalhar os aspectos que eu via na pintura clássica, nas abordagens de pintura. Então eu comecei a desenvolver esse trabalho de fotografia conceitual com desenvolvimento e impressão fine art, sabe? Agora, tu também tem um trabalho muito falando sobre o resgate, sobre as raízes ancestrais.
Dá pra gente introduzir um pouquinho? Foi um processo interessante. Quando eu fui a Londres em 2014, eu fui contratado por um casal de noivos londrinos. Eles moram em Londres, mas com origens na África, a noiva, né? Então a noiva é nigeriana e o noivo lituano. Então foi uma oportunidade muito interessante de estar misturando em duas culturas diferentes. Muito rico. Né? Muito. Foram experiências fantásticas a respeito disso. E o que foi interessante foi quando eu estive na África, durante o voo, teve uma escala bem longa, né, na África, e eu tive contato bem sensível com várias situações que traziam o cotidiano brasileiro, sabe? Das observações, de alguns costumes, propriamente da alegria, que é um povo que sorri muito, que enxerga a vida de uma forma muito mais positiva, sabe? E com muito mais esperança. E eu tive contato também em umas questões mais voltadas ao interior, autoconstrução, autoconhecimento. E eu então encontro o meu, meu ancestral, o meu bisavô, né? O senhor João Glória, que em Itabirito, uma cidade do interior de Minas, ele fazia sinos, né, para as matrizes, para as igrejas da região. Há relatos de que alguns dos trabalhos deles foram feitos para o exterior também, sabe, Itália, Portugal, e isso foi muito rico, porque eu tive contato, inclusive, com essas questões do aperfeiçoamento dele enquanto campanológico. Campanológico é quem faz o sino e sineiro é quem toca. Entendi. Né? Então tem essa diferença. E nessas construções acredita-se que a habilidade de forjar o bronze e fazer com que ele se torne tão sonoro seja trazido junto com o povo vindo da África, né, especificamente do Benin, né, pelo menos foram os registros que eu consegui encontrar, minha ligação com o continente africano, através do meu bisavô, sabe? Então, veio se dando por aí, eu vim achando... Ali despertou e... Sim, o interesse profundo de conhecer, profundo de entender como que funcionava, de onde vinham as habilidades manuais que eu vim desenvolvendo nesse tempo. Então eu encontro essa ligação, né, do artesanato que passou, da família da minha mãe, e a família da minha mãe tem uma habilidade muito grande com esse desenvolvimento de artesanato, sabe? E então veio se construindo, eu vim entendendo e fui aplicando assim. Então, em 2014 eu tive um encontro bem intenso e profundo com essa ligação. Entendi. E disso surgiu a exposição incrível, fotos maravilhosas, que você trabalhou tanto na montagem também dos personagens, todos os elementos foi você que criou. Sim. Qual o objetivo dessa exposição que você fez? Olha, eu acredito muito que fortalecer essas minhas raízes, fortalecer essa minha ligação com o meu antepassado, iria construir. Eu sempre falo nessa questão de construção, porque nós estamos em movimento de construção, sabe? Alguns movimentos são de desconstrução, exatamente para que tire aquilo que não tem valor, que não tem sentido, que o significado ele foi alterado, seja lá qual for o motivo que tenha causado aquela alteração. Eu venho então olhando para esse aspecto, então eu encontro a Raízes África Brasil, que foi de fato, tive o apoio e a colaboração da curadora Cláudia Janotti, e foi importante para esse processo eu estar colocando a mão na massa, sabe? Então todos os adereços que foram usados, os adornos que foram usados, foram desenvolvidos por mim. A maquiagem, a pintura corporal, todos os elementos foram escolhidos baseados em pesquisas que se iniciou em 2014. Né? Então foram 4 anos de desenvolvimento até que ele se tornasse uma exposição. E ficou por 3 meses, né? Houve uma prorrogação. No início eram apenas 2 meses, apenas não, né? 2 meses de uma exposição é um tempo muito longo. Mas a princípio o período determinado era de 2 meses. E houve a prorrogação de mais 1 mês. E ele fortaleceu muito essas questões, sabe? De entender de onde eu venho, como que
passava por mim esse fio Entendi. africano, como que passa por mim essa identificação com o meu ancestral, sabe? E também eu quis deixar bem claro, e eu deixo bem claro, que essas fotos é uma homenagem do fotografado para o seu ancestral, sabe? Não sou eu falando, não sou eu protagonista de nada. Eu sou o retratista, o fotógrafo. O canal, né? É o canal, o protagonista de fato é o fotografado e a sua homenagem ao seu ancestral. Então nós fazíamos uma conversa, tínhamos uma conversa e os elementos que ele se identificava, ele então escolhia como adorno e eu fazia então a minha interferência artística. Bacana. Sabe? Eu espero que o projeto África Brasil, Raízes África Brasil, ele foi encerrado. Eu entendo como eu consegui concluir essa parte da minha história, fazer um fechamento digno, né, prestar minha homenagem ao meu bisavô, e eu acredito que ela tenha chegado ao ponto de ser entregue. Já que ela foi entregue, agora é olhar para frente e pensar nos próximos projetos que vêm, mas sempre com a missão de levar adiante o que Raízes África Brasil me ensinou. É porque sempre fica, né? Um pouco fica. Não tem como, não tem como. É lindo, é um trabalho incrível. Foi. Parabéns para você. Eu tenho minhas obras em casa, com muito orgulho. Mas eu queria agora falar para vocês de um projeto que a gente fez junto, que eu tenho um orgulho enorme de ter contado com tua participação e também da fotógrafa paulista, a Simone Silvério. A gente fez o Toda Criança Especial, que é um trabalho com crianças com microcefalia. E o Alisson, ele fez intervenções artísticas em algumas fotos que deu todo não sei nem como falar, elevou aquelas fotografias, ficou incrível realmente. Eu acho que o que elevou também foi a própria experiência em conjunto, né, de pessoas tão dedicadas quanto você e Simone. Quando todo o corpo que foi entregando, a entrega que foi gerando, as coisas que foram construindo, e a realidade das crianças, né, das famílias que foram impactadas por essa situação. Foi emocionante também. Foi lindo, foi incrível realmente. Quer dizer alguma coisa para a gente encerrar? Quer falar alguma coisa para nós? Olha, eu acredito muito que a fotografia ela tenha uma oportunidade muito grande de nos fazer repensar. Você revive alguns momentos. Essa senhora ter falado para mim o que ela falou, o cumprimento da promessa feita ao seu falecido esposo, faz com que promova a fotografia a um estágio que eu não sei categorizar, mas que é real cada vez que a gente pega um álbum e revive. Eu não sei dar nome, eu não sei. É a magia. Eu não sei. Aquela magia que eu falei no começo. Então, fotografem, né? Imprimam e tenham essa sensação tátil. Tenha a fotografia na mão, não só no digital, porque é tangível. Esse momento ele se torna, está congelado, mas ao pegar ele é revivido. Então há essa magia, essa transmissão de reviver. Então é rememorizar. É isso que eu tenho para contribuir, te agradecer. Eu que agradeço. Muito obrigada. É um cara incrível, tem um trabalho maravilhoso que eu acho que tem muito a somar ainda. Obrigado. Obrigada mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Realmente a fotografia ela sempre é um presente. E a gente se vê na próxima quarta-feira.